E aí, galera, vamos para mais uma lista de exercícios. Agora, geradores e receptores elétricos. Aqui tem um sistema aqui, um desenho de um sistema de um gerador, onde a força eletromotriz vale 8 volts e a resistência interna desse gerador é 1 ohms. E ele está ligado num resistor de 3 ohms. Então, o que ele quer saber é qual a DDP nos terminais A e B do gerador e o rendimento desse gerador. Então, para calcular a DDP, a primeira providência é você descobrir a resistência equivalente. Por quê? Porque você vai precisar da corrente elétrica. Para a corrente elétrica, você achar a DDP. Então, é um processo completo. Então, você começa pela resistência equivalente. Bom, resistência equivalente é a resistência interna do gerador mais a resistência que está associada a ele. Resistência interna mais a resistência associada a ele. Como está em série, é só somar os dois. Por isso, dá 1 da resistência interna, 3 da resistência do circuito, 4 ohms é a tua resistência equivalente. Força eletromotriz é a resistência equivalente vezes a corrente. Força eletromotriz, 8. Resistência equivalente encontrada agora, 4. 4 que está multiplicando passa dividindo, corrente elétrica, 2 amperes. Sabendo a corrente elétrica, sabendo a resistência interna do gerador e sabendo a força eletromotriz, descobre-se a DDP, que é E menos RI. Logo, E vale 8, R vale 1, I vale 2, U igual a 6 volts. Logo, já está respondida a primeira etapa, mas para saber o rendimento, é só você pegar o valor encontrado para essa DDP e dividir pela força eletromotriz completa, ou seja, 6 dividido por 8. 6 dividido por 8, 0,75, ou seja, transformado ali em porcentagem, 75%. Vamos para o exercício 2. Exercício 2. Tem-se um gerador que força eletromotriz E vale 12 volts e a resistência interna 2 ohms. Determine a DDP nos terminais da corrente que atravessa, sendo a intensidade de corrente 2 amperes. Tá? Além disso, quer saber a intensidade da corrente I quando a DDP do gerador for 10 volts. Então, para calcular a DDP, é a mesma formulazinha que já usamos, U igual a ERI, onde E, no exercício, já temos lá que é 12, a resistência interna 2 e a resistência e a intensidade corrente 2. Logo, 12 menos 4, 8 volts. Cálculo simples. Pela mesma fórmula, agora você pode encontrar a intensidade da corrente, porque ele te pergunta assim, quando U for 10 volts? Logo, no exercício, a única coisa que você vai fazer é, em vez de usar os mesmos dados anteriores, U ser 10, E ser 12, resistência interna 2, acha a intensidade de corrente. Aplicação simples da fórmula. Como faz isso? Se você passar o elemento para o lado de lá, vão ficar 12 menos 10. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 2 dividido por 2, 1 ampere. Está feito o cálculo para achar a intensidade de corrente quando a DDP do gerador for 10 volts. Exercício 3. Quando os terminais de uma pilha são ligados a um fio de resistência desprezível, passa por ele uma corrente de 20 amperes. Medindo a DDP entre os terminais da pilha, quando ela está em circuito aberto, obtém-se 1 volt. Determine a força eletromotriz e a resistência interna R da pilha. Então, tá bom. Para a resolução, o que nós precisamos ter? Um ponto de partida. Então, quando a gente liga os terminais da pilha por uma resistência desprezível, vai acontecer que não tem nenhuma resistência para absorver toda essa carga. Logo, dá um curto-circuito. Nessas condições, o curto-circuito está em 20 amperes, a intensidade de corrente do curto-circuito, que é o valor completo que passa pelos terminais da pilha. Mas também sabemos que a DDP nos terminais da pilha
está aberto, que quando está aberto, é a força eletromotriz do gerador, a própria pilha. Logo, E igual a 1 volt. Pela formulazinha de intensidade de corrente em curto-circuito, é Φ dividido pela resistência interna. A intensidade está aqui. A intensidade de corrente no curto-circuito é 20. Nós temos a Φ, ou seja, a força eletromotriz, 1, e aqui o R. Então, só troque de lugar o 20 pelo R e vai ficar 1 dividido por 20. 1 dividido por 20 é 0,05, ou seja, 5 vezes 10 a menos 2 ohms. Está encontrada a resistência interna da pilha. Exercício 4. A potência utilizada por um receptor quando alimentada em uma fonte de tensão 120 volts é igual a 90 volts. Podemos dizer que a tensão dissipada por esse receptor é equivalente a... Gente, esse é um exercício mais simples de todos, porque potência total é a potência utilizada mais a potência dissipada. Se a potência total é 120 e a potência utilizada é 90, só vai sobrar dissipar 30. 120 vezes menos 90, dá para fazer o cálculo até de cabeça. Portanto, é correto afirmar que a potência dissipada por esse resistor é de 30 volts. Letra C no exercício. Exercício 5. Um receptor elétrico opera com força contra-eletromotriz, lembra que agora é receptor, o gerador é força eletromotriz, o receptor é contra-eletromotriz, de 80 volts, quando ligado em uma rede de tensão elétrica igual a 110 volts. Qual é o valor mais próximo do seu rendimento? Então vamos procurar. Simplesmente, a observação que a gente tem aqui é que a equação a seguir, com ela você pode calcular o rendimento de um receptor por meio da razão entre a força contra-eletromotriz e a tensão estabelecida. Força eletromotriz contra a tensão estava lá no nosso formulário. Dessa forma, você vai ter 80 dividido por 110, que é aproximadamente 0,72, que se multiplicar por 100 dá 72%. Então, o que nós temos fazendo esse cálculo é que o resultado está em aproximadamente 72%. Portanto, letra E. Percebam que os cálculos são simples. O difícil, talvez, no início, é identificar os dados do problema para poder aplicar. Mas isso, com o tempo, pega o jeito. Obrigado, galera. Até a próxima.